Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Logitech G815, um teclado bem peculiar, bastante específico, né? Porque ele é low profile, tem aqui também algumas teclas multimídia, algumas macros, né? Nessa versão aqui que eu recebi da Logitech, temos um switch GL tátil, né? Que é como se fosse um braille, ele vai ter um bumpzinho tátil durante o percurso, né, da digitação. E eu quero bastante testar, cara. O vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing, primeiras impressões, um typing test e uma resenha também, né, do teclado. Já testei o Logitech G915 TKL, que é basicamente a versão dele wireless, né, e também TKL, que é um pouquinho mais compacta, sem os numéricos. Aqui temos um teclado 100% e com macros, né, como vocês podem ver, tem as famosas D-Keys aqui da Logitech. Então vamos abrir aqui, galera. Vou ficar testando um pouquinho, né, recebi a versão branca, então vai combinar com o meu G502 X Plus. O link desse teclado vai estar aí na descrição. Se eu não me engano, ele está em promoção lá no Kabum. E vocês podem utilizar um cupom de desconto, beleza? Tudo aí na descrição. É um teclado, como eu falei para vocês, bem específico, né, e peculiar, pelo fato dele ter essas teclas em perfil baixo. Pra quem gosta de digitar aí, tem uma sensação parecida com um notebook, né? Pode ser uma boa. Então, o caixa aqui já vem uma logo da Logitech. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho, né? Porque é meio que só um relevo aqui. E aqui o teclado. Deixa eu tirar ele aqui da caixa, galera. E tem essa caixinha. Ó, então tem aqui um guia rápido de instalação, um adesivo com o logo da Logitech G, né? E o manual de instrução. Vamos lá pro teclado em si, galera. Ó, o cabo dele, cara, é um pouquinho mais espesso, né? A espessura é maior. Por quê? Porque ele vem com um hub USB. Aqui em cima, ó, ele tem mais um USB, né, que funciona aí caso você queira colocar o receptor do mouse, por exemplo. Quiser também ligar aqui um carregador de celular. Então aí, ó, galera, o USB para vocês verem direitinho, né? Ele veio com plástico. Vamos tirar esse plástico aqui. E já aproveitar que estamos aqui embaixo, vamos dar uma olhada na construção nessa parte, galera. Ele tem fits em praticamente toda a extremidade, né? Emborrachado isso aqui. Provavelmente adere bastante à superfície. Aqui os ajustes de posicionamento são dois, né? De altura, 4 graus e 8 graus. Eu particularmente gosto de usar aí o teclado mais alto, né? Se bem que não faz muito sentido nesse caso, porque aqui a gente tem um teclado low profile. Mas os ajustes, eles também têm ponteiras emborrachadas. Então vamos virar aqui o teclado. Bem pesadinho, tá, galera? É um teclado aí que tem um certo peso. A gente tem aqui uma plate com material em alumínio, um aço escovado bem bonito, né, que chama bastante atenção. Laterais, elas são aqui muito bem construídas, né, com acabamento premium e arredondada nos cantos. Aqui na parte lateral direita, em cima do numérico, temos algumas teclas de multimídia, né, para mutar o som, passar também a música, play, pause ou retroceder, voltar aqui a música. Temos um scroll aqui que não tem muito nivelamento, hein? Provavelmente é para aumentar e diminuir o volume. Lembra um pouco o scroll do G502, quando a gente está com aquele modo que vai direto, né? Ele não é nivelado, galera. Aqui, formação Caps Lock no Unlock. Mais algumas teclas, ó, tem 3 teclas macro, uma tecla gamer e para mudar aqui o LED, a iluminação do teclado. Essa tecla, se eu não me engano, ela desativa o botão Windows, beleza? E aqui a gente tem mais 5 outras teclas gamer que funciona como um macro, belezinha? Vamos dar uma olhada aqui na keycap. É uma keycap nesse estilo, ó, porque o switch é low profile, né? É tipo aquelas teclas da Kailh. O problema é achar keycaps compatíveis. E essa keycap, ela não é em Double Shot Injection, tá, galera?
ela é uma keycap pintada. É de material translúcido, como vocês podem ver, vem uma tinta por cima. A tinta é muito bem feita, né? Mas não parece que vai, assim, desgastar com facilidade. Mas não é Double Shot Injection. E aqui temos o switch, que é bem daquele jeito mesmo da Kayo. E aqui, como é um switch brown, ele vai ter um bumpzinho tátil, que quase não dá pra sentir, galera, sendo bem sincero pra vocês. Né? Porque olha só como é que é a construção do switch. Na verdade, ó, tá até escrito Kayo mesmo, cara. Isso aqui é um Kayo Shock. Apesar da Logitech colocar ali GL tátil, ele é um Kayo. Tá bem aqui escrito. Vou colocar aqui a keycap no lugar. E eu recomendo que vocês evitem, tá, galera, de ficar tirando as keycaps. Porque o encaixe delas é bem simples. Mas é fácil de colocar, ó. Posicionou, faz um pouquinho de força, vai fazer um estalo. É normal, né? E aí a tecla tá no lugar. Uma parada que eu reparei aqui é que as keycaps, elas ficam meio soltas, ó, no teclado, galera. Tá tudo bem uniforme, nivelado, mas elas ficam meio soltas, ó. Faz um pouquinho de barulho quando a gente move o teclado, né? Não que isso vá fazer muita diferença na digitação. O que pra mim faz diferença na digitação, nesse caso aqui desse teclado, é que ele não tem ergonomia alguma, né? Ele é todo reto, ó. Como vocês podem perceber, galera. Ele não tem ergonomia, cara. É todo retão. Bem no estilo de notebook mesmo. Eu, particularmente, prefiro um teclado mais ergonômico. Mas é o estilo desse teclado, né? Como eu falei pra vocês, ele é um teclado bem específico. Pois bem, galera, teclado ligado aqui no PC, até coloquei o hubzinho para funcionar, ó, com o receptor, né, o dongle do G502X. E essa aqui é a iluminação do teclado. Na verdade, esse botão aqui, ó, de iluminação, ele muda a intensidade do LED apenas, né? Ele não vai mudar os efeitos. Para mudar os efeitos, você vai precisar ter ali o software, que é o Logitech G-Hub. Por sinal, software bem completo, tá, galera? Pra gente fazer as configurações aqui do teclado. É um portal, então todos os periféricos aí da Logitech, né, vão ficar lá listados. E aí, ó, temos aqui o primeiro menu de Light Sync, que é o sincronismo de iluminação. Né? No caso, dá para mudar aqui, ó, em alguns efeitos. Tem o Freestyle também, o modo Freestyle, e o modo Animação. O próximo menu é de atribuição de tecla. Vejam aqui, galera, que eu coloquei, ó, um copy e um paste no G1 e G2. E no G3 eu usei uma macro. Quando eu clico aqui no G3, ele abre o print. Né? Eu coloquei ele para fazer o Ctrl Shift, aliás, o Windows Shift S, que é para tirar aqui um print de uma parte da tela. E isso, pô, adianta pra caramba, né? Não tem que ficar fazendo atalho. No caso, essas teclas aqui, M1, M2 e M3, é para mudar o perfil, né? Então, apertando aqui M1, M2, M3, ele vai alternar o perfil, tá, galera? Ó, se eu clicar aqui, tá ali no primeiro perfil, cliquei no M2, ele vai ali pro perfil padrão, que eu não tinha configurado ainda. Então, galera, nesse aspecto de software e configurações, o teclado é bem completo. E o menu de macro dele é muito legal, cara. Para você determinar uma macro aqui, é bem simples. Ele vai te explicando nos passos, né? Vai fazendo passo a passo. Uma outra parada aqui que eu queria mostrar para vocês é em relação ao tamanho do teclado, né? Ele é um layout ANSI, padrão americano, é um 100% e tem essas macros. Então, cara, ele ocupa bastante espaço, ó, na tua mesa.
Temos aqui um mousepad com quase 90 centímetros de largura, e ele vai ocupar boa parte dele, tá? Ainda ficou um bom espaço para movimentar o mouse. Para quem quiser, né, também tem a versão dele sem fio e TKL, que é o Logitech G915, na versão branca. Aliás, a versão branca do G815 ela é bem recente, tá, galera? A Logitech, pelo menos aqui no Brasil, chegou há pouco tempo. E aí, usando o link que vai estar na descrição, vocês conseguem um desconto exclusivo, beleza? Rapaziada, finalizando aqui com o vídeo, o que eu achei do Logitech G815? Bom, eu já tinha testado o G915 TKL, que é basicamente a versão desse teclado sem as teclas macro, TKL, ou seja, sem o numérico, né, e sem fio. Então, assim, tirando isso, cara, é o mesmo teclado, né, a construção dele é absurda. Aqui a gente tem um teclado 100%, bastante nichado, específico, né, pra galera aí que gosta de digitação low profile, teclas em perfil baixo. Tem até um probleminha aqui que eu encontrei de adaptação na digitação por conta de dois motivos, galera. O primeiro, né, é que ele é muito reto, ele não tem ergonomia aqui nas keycaps, ó. E o segundo é ele ter essas teclas macro aqui na lateral. Questão de posicionamento, não sei se vocês também sentem isso, né? Não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade de testar um teclado com teclas macro aqui do lado esquerdo. Eu não sei porquê, cara, meu cérebro já vai aqui, ó, achando que o G5 é o Ctrl. E aí eu me posiciono assim, acabo apertando o Caps Lock, querendo apertar o A. Enfim, questão de adaptação, com o tempo você vai pegando aí e praticamente você não vai mais perceber, não vai ter esse problema, né? Mas é bom aí estar salientando que ele é um teclado bem nichado, cara. Eu recomendaria pra galera que já tá acostumado com teclado sem ergonomia, quer sair de um teclado de notebook, né, e pegar um teclado mais, sei lá, mais aprimorado, com teclas macro, teclas multimídia, iluminação, né, também, é bem importante. A maioria dos teclados de notebook não tem. E também tem, assim, né, alguns recursos extras, como, por exemplo, esse hubzinho, que você consegue ligar aí o receptor do seu mouse, se for um mouse sem fio. Também dá para ligar aqui um pendrive, carregar celular. Tem essa scroll aqui, que é para aumentar e diminuir o volume do sistema, teclas multimídia. Isso aqui tudo tem no G915, né, TKL. Mas assim, eu diria que é uma versão, galera, do G915 100% com fio. Então, pessoal, basicamente é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu like, seu comentário, principalmente se você tiver um G815, um G915, teclados da Logitech nesse perfil. Coloca aí pra gente nos comentários a sua experiência de uso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo, valeu e fui!